Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e nesse momento, nesse tempo de escola dominical, em que nós queremos compartilhar a lição 16 da nossa revista, que hoje vai falar do profeta Miqueias. O título diz: Miqueias, um homem de grande valor. Nós estamos vivendo um tempo complicado, né? Eu confesso para os irmãos que está difícil ficar nessa quarentena que a gente está vivendo, né? Ver os netos só pela internet, não poder sair de casa, e não que eu saia muito de casa, não é isso, mas é engraçado que quando parece que as coisas não podem, aí é que a gente quer fazer. Mas nós precisamos em todo o tempo estar orando ao Senhor, buscando a misericórdia de Deus, porque a situação está ficando difícil, está se agravando, e de uma ou de outra maneira essa doença vai acabar atingindo todos nós. Se não nos atinge a doença em si, vai atingir pessoas eventualmente da nossa família ou da nossa comunidade de fé, que vão perder seus empregos, vão estar aí enfrentando período de muita dificuldade. Então temos que buscar o Senhor para que tudo isso acabe logo, para que essas vacinas que já estão sendo testadas aí pelo mundo afora possam realmente surtir o efeito necessário para que as pessoas serem tratadas convenientemente e possam receber a medicação que precisam para suas vidas, né? E para a sua saúde. O profeta Miqueias é um dos profetas menores, dos chamados profetas menores. E essa lição de hoje quer nos despertar para a necessidade de nós mantermos a nossa esperança em tempos de crise e viver reta e corajosamente o Evangelho, anunciando a justiça de Deus e denunciando a injustiça. Então, o profeta, ele fala de toda a dificuldade que o povo estava vivendo, mas também traz na sua mensagem a esperança de que Deus pode solucionar as dificuldades que o povo estava passando então. O texto da nossa lição se encontra no livro do profeta Miqueias, que vem logo depois de Jonas. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 7, depois no capítulo 3 vamos ler de 9 a 12, e no capítulo 4, do versículos 1 a 5. Leamos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra no livro do profeta Miqueias. Está bem lá no fim dos profetas, né? Malaquias, se você vier de trás para frente, né? Mateus, Malaquias, Zacarias e Miqueias. A palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Samaria era a capital do reino do norte, né, que agregava as 10 tribos, e Jerusalém, a capital do reino de Judá. Ouvi todos os povos e prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, outros, o Senhor Deus, desde o seu santo templo.
Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Repetiu o versículo. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras. Do campo, uma terra de plantar vinhos, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Por isso, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou a esse preço volverão. Quando Deus fala em prostituição em relação ao povo de Israel, ele está se referindo à idolatria especificamente. Não é prostituição no sentido que a gente conhece normalmente, né? Ele está dizendo que o povo se prostituiu com os deuses de outros povos. É esse o sentido. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Parece que estamos falando dos tempos de hoje, né? Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Depois, no capítulo 4, versículos de 1 a 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas em reinos de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Essa é a palavra do Senhor. O nome Miqueias ilustra bem a sua mensagem e, ao mesmo tempo, lança um verdadeiro desafio. O nome em hebraico, Micaía, significa quem é como Javé. Sua origem simples transparece na simpatia que demonstra aos pobres, no seu estilo vigoroso, nas imagens e figuras empregadas e na linguagem dura e rude que condena as grandes cidades onde no seu modo de ver se concentrava a desgraça da nação. Pouco sabemos acerca da sua vida pessoal, né? Podemos deduzir que Miqueias não pertencia ao grupo de profetas organizados. Embora não possamos precisar a data e o modo de seu chamado ao ministério profético, Miqueias revela uma aguda consciência de sua vocação. Qual seria essa vocação? Denunciar o pecado do povo.
Miqueias anuncia a ganância e a opulência vivida pelos líderes religiosos. Não é muito diferente de hoje. E grandes proprietários de terra e políticos de seu tempo, como também anuncia a esperança no Deus que não estava alheio às injustiças que se praticavam. Os processos levantados pelo profeta se dirigem contra o povo de modo geral. Os problemas enfrentados na Terra Santa eram causados por seu próprio povo, né? A culpa daquilo que acontecia era resultado da própria atitude do povo, que se desviou de Deus. A falta de comprometimento do povo de Deus com a ética digna de seus filhos e filhas leva o texto para uma questão extremada. Meu povo, que te fiz eu? Pergunta o Senhor. Em qual te maltratei? O que deixei de fazer daquilo que vocês queriam que eu fizesse? Deus questiona o imaginário de culto vivido por Israel e Judá, em que a prática religiosa estaria presa apenas a rituais vazios e práticas exteriores, os quais não representavam nada diante de Deus. No capítulo 6, versículo 7, Deus fala ao povo, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com seu Deus. Deus se manifesta relembrando que a verdadeira fé possui fundamentos inegociáveis. Quais sejam? A prática da justiça, o amor, a misericórdia e o andar humildemente com Deus. A justiça é um conceito difícil de ser definido por ser abstrato, mas está diretamente envolvido com o exercício de atitudes que estão de acordo com o que é direito. Aquilo que é direito. No entanto, Deus acrescenta a misericórdia. O que significa misericórdia? É a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. É viver, a miséria do outro. Portanto, a justiça que o profeta coloca é aquela enviesada pela misericórdia. Isso é a busca pelo que é direito, sem perder de vista o maior de todos os mandamentos, que é o amor. Na atualidade, vemos presentes situações semelhantes às enfrentadas no tempo de Miqueias, principalmente no que se refere a países como o Brasil. Notamos o crescimento da religião cristã, principalmente de fé evangélica. Segundo o IBGE, o número de evangélicos saiu de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Hoje é mais ainda. Um aumento, segundo o censo, de 16 milhões de pessoas. Hoje, os evangélicos representam quase 50% da população. No entanto, observamos que, apesar do número de cristãos e cristãs declarados no Brasil entre pessoas católicas e evangélicas representarem mais de 80% da população, os índices de pobreza, injustiça, exploração do trabalho e da sexualidade infantil, corrupção política e religiosa também cresceram. Nós temos hoje no nosso Congresso Nacional uma bancada que se diz evangélica. Sendo assim, devemos nos indagar sobre o que há de errado com a nossa fé. Imaginar que as injustiças e corrupções da nossa era são normais, é por isso aceitáveis, não está de acordo com a proposta de Cristo. Sabe, nós ficamos meio que... como é que é a expressão? Nós parece que somos indiferentes àquilo que tem acontecido,
as injustiças e todas as coisas ruins que a gente vê. Né? A proposta de... Então isso não está de acordo com a proposta de Cristo. Né? Cristo aponta para a implantação do reino na terra pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus, que somos nós. Cabe a nós, como igreja e povo de Deus, refletirmos à luz das profecias de Miqueias sobre os nossos pecados coletivos. Acho que nós estamos blindados, acho que essa é a palavra que eu queria usar, né? Os nossos pecados coletivos e individuais. O livro de Miqueias mostra que o comprometimento com Deus exige atitudes que extrapolam o ambiente religioso. As misérias e infortúnios sociais e políticos de nossa terra são de nossa responsabilidade. Por isso que eu falei logo no começo que aquilo que o povo de Israel estava vivendo e que Miqueias o acusava era aquilo que é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Vivemos um tempo muito propício para pensar e entender um pouco mais sobre o profeta Miqueias e seu contexto histórico, político e religioso. Uma pessoa simples da periferia, sem grandes oportunidades, dentro da dinâmica da sociedade que viveu, e sentiu concretamente as dores de seu povo e os males provindos das opções fora da vontade de Deus. As dores do povo eram consequência de opções de vida fora da vontade de Deus. E dos ensinos, decisões e governo por parte de pessoas que manipulavam as mensagens e realidades para proveito próprio. Nós estamos pensando que isso acontece só hoje, já acontecia lá no tempo do Velho Testamento. Sem o menor temor de Deus. Pretendendo que suas mentiras sobre Deus lhes livrassem do juízo do eterno Deus de Israel. O profeta Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías, com seu ministério centrado no Reino do Sul. Quer ajudar? Ainda que sua profecia inclua Samaria, capital do Reino do Norte, e mencione igualmente as nações de origem rural, seu corpo ministério foi também contemporâneo de Oséias, o outro profeta, que estava locado ao sudeste de Jerusalém. Miqueias tem a sua pregação tão contundente quanto o modo como ele a prega, nu e descalço. Há outro Miqueias que aparece lá no livro de Reis, né? Mas não é desse Miqueias que nós estamos falando, aquele outro Miqueias. Seu ministério, como registrado em seu próprio livro, foi nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Nós lemos ali no capítulo 1, versículo 1. Ele foi influenciado pelas palavras de Isaías, ele era contemporâneo de Isaías. Foi influenciado pela pregação de Amós, que é um pouco anterior ao seu tempo. Embora ele cite as nações como povos estrangeiros, sua profecia é bastante voltada para Judá, primeiramente, e também para Israel, especialmente dirigido aos líderes da nação, e magistrados, sacerdotes e profetas. A nação vivia um tempo de dominação assíria. Quando os assírios dominaram aquela região, eles impuseram, né, ao povo os seus próprios deuses. Trouxeram sacerdotes da sua terra para que os seus cultos, os seus deuses, fossem implantados em Israel. Né? Com a decisão nacional de ir à guerra, os tributos aumentaram. O povo de Israel era um país pequeno, e volta e meia era dominado por nações maiores, e a elas eram tributários, né? Todo ano o Estado de Israel tinha que pagar, o Estado de Judá tinha que pagar impostos pesadíssimos para esses dominadores, né? No caso aqui que nós estamos falando dos assírios. E quem pagava o imposto? Era o povo, né? E muitos agricultores, como os da região de origem do profeta Miqueias, recorreram a empréstimos. E esses empréstimos tornavam-se uma dívida impagável. Mais ou menos igual ao que acontece com a gente quando a gente
gasta mais do que deve nos nossos cartões de crédito e acabamos não tendo condição de pagar. A dívida vai crescendo. E lá era uma questão de muitos impostos. Não é diferente de hoje, porque nós aqui no Brasil pagamos um imposto acima do normal. Bom, os homens indo à guerra, suas esposas e filhos ficavam à mercê dos credores que tomavam as famílias como pagamento, escravizando-as. Nós levamos a história da viúva, né, que fala assim, não, eu só tenho a viúva de Serepta, né, eu só tenho, né, meu marido ficou devendo lá e os credores vão vir buscar meus filhos. E era assim que funcionava. Não tem dinheiro para pagar, levava os filhos para trabalhar lá como escravo. Aqueles que iam à guerra tinham boa oportunidade de voltar para casa, mesmo que por algum tempo. Mas quando ele voltava, Deus falava com triste realidade que as suas propriedades, aquilo que ele tinha, né, aquilo pelos quais eles estavam lutando, tinham sido tomados, né? Diz o texto bíblico ali que as suas próprias capas, sua própria roupa, está roubada. Esses que assim faziam tinham ao seu lado o juiz. Nós vemos ali, juízes davam sentença por dinheiro. Hoje também tem isso, tá? Tinha ao seu lado juízes, sacerdotes e profetas que recebiam propina e sustento para pregar mensagem que lhes agradasse e que legitimasse seus atos profanos. Então, os homens faziam todas essas barbaridades e ainda tinham lá os sacerdotes e os juízes e os profetas que recebiam para validar aquela atitude que eles tinham. A profecia de Miqueias, sem dúvida, é direta e contundente contra a sua geração. Contra nós também. Precisamos destacar que ela tem também um aspecto escatológico muito importante. E a apresentação de um Deus perdoador que se manifesta por julgar justamente, liderar com amor e fazer um sacrifício excelente em sua profecia. Deus se apresenta como intercessor de todos os povos, e não somente do povo de Judá e Israel. Fala-se de todas as nações da terra com um vislumbre de um futuro em que a guerra não será mais usada para trazer a falsa sensação de paz. As pessoas estarão seguras quando estiverem nos campos abertos sob a sombra de uma árvore. Né? Diz o texto que eles se assentarão embaixo das suas figueiras, né? E das suas videiras. O profeta Miqueias, então, é para nós um modelo de superação dos próprios limites, de convicção da autoridade do Senhor sobre a sua vida, da expressão do cuidado e do amor de Deus para com o seu povo. Diz o salmista que a sua misericórdia dura para sempre. Sua profecia nos mostra que, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Que por mais que a iniquidade cresça, isso serve para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Por mais que seja difícil essa realidade, Deus colocará um fim. E que por mais longo que possa parecer o tempo da adversidade, a promessa de Deus se estabelecerá para a eternidade. Nós devemos orar assim. Cumpra, Senhor, né, nas nossas vidas, nessa situação que nós estamos vivendo, a Tua palavra. Olhando para o livro do profeta Miqueias e pensando em sua vida e ministério, podemos destacar algumas marcas de alguém que serve fielmente ao Senhor. E, portanto, torna-se um modelo para nós, já que Deus nos chamou para anunciar as virtudes de Cristo, que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, conforme nos ensina o apóstolo Pedro. Lá em primeira carta de Pedro 2:9. Então, são 3 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Na superação dos seus próprios limites, e Miqueias supera os seus próprios limites. Pois ele era uma pessoa campesina, sem muitas possibilidades, pelo que sabemos, não foi educado e instruído na capital ou em qualquer outro centro cultural de sua época. Não tinha pós-graduação em profecia.
A miséria e o descaso ao seu redor não lhe definiram como pequeno ou incapaz. Pelo contrário, diante de toda a adversidade, violência e exploração causadas pela dominação estrangeira, pelos líderes políticos, sacerdotes e profetas corruptos, ele se levanta com coragem para exercer o ministério profético que denúncia do erro e o anúncio da possibilidade da transformação pela graça de Deus. Ele não só acusa o povo, mas ele diz para o povo: olha, conserta aí o seu caminho, que Deus, pela sua graça, vai transformar essa situação. Sua convicção de chamado e da presença de Deus desafia uma vida de intimidade com o Senhor e de conhecimento de sua vontade. O profeta consegue confrontar as autoridades, políticos, juízes, sacerdotes e outros profetas por ter certeza de quem era Deus e qual era a sua vontade. E o conhecimento das palavras do Senhor lhe permitiu discernir o que era justo e o que era injusto. O profeta Miqueias ainda é para nós a expressão do amor de Deus e da graça de Deus e de seu cuidado para com o seu povo, né? Deus sabe que nós estamos vivendo toda essa situação, mas Ele sabe também, está preparando um livramento, né? Uma mudança de rumo para todas essas coisas, né? Nós sabemos que Deus escolheu um povo. Lá no Velho Testamento a gente conhece isso, né? E que em Cristo todos nós fazemos parte desse povo. Nós não somos um povo escolhido lá na primeira aliança com Abraão, mas somos escolhidos pela segunda aliança feita por Jesus Cristo na cruz. A pregação de Miqueias nos ensina 3 verdades. Por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Ao lermos a mensagem do profeta Miqueias, nos deparamos com a intervenção poderosa de Deus, que é apresentada logo de início no livro, diante do triste contexto humano. Eu estou lendo aqui, né, esse texto que eu já li algumas vezes, e cada vez me situando, né, nos situando dentro da mesma situação. As espadas, as lanças e as armas serão transformadas em ferramentas de plantio, que Deus estava prometendo: a guerra vai acabar. A morte não vencerá. Os campos e as sombras das árvores serão lugares seguros. Uma segunda verdade que encontramos nesse texto é: por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. Normalmente temos dificuldade de entender um texto de juízo de Deus, porque Deus é amor, né? Então nós não entendemos muitas vezes as ameaças que Deus faz e coisas que se cumprem, né? Mas o amor disciplina, o amor repreende. Como diria o apóstolo Paulo, o amor tudo sofre. Pelo amor e a graça de Deus, Ele age na história, declara a humanidade suas obras e oferece oportunidades de mudança. Então amar não é só passar a mão na cabeça. Às vezes Deus precisa nos corrigir. Por fim, aprendemos com a pregação de Miqueias que o tempo da adversidade terá fim. Oh, glória a Deus! Que seja breve. Por mais longo que possa parecer ou ser a promessa do reino do Messias, de um futuro de alegria, justiça e paz, é para toda uma eternidade, desde agora e para sempre, diz o texto. O reino do Messias não terá fim. Está escrito lá em Isaías 9,7. Por essa razão, a promessa é tão poderosa e deve superar todo tipo de expectativa. Certamente vale a pena enfrentar os desafios e adversidades para alcançar esse reino eterno do nosso Senhor. A vida e pregação de Miqueias são muito importantes para nós hoje. E mesmo sendo tão antigas, tão vibrantes, são vibrantes e poderosas para os tempos que temos vivido. Com tantos desafios do presente século e com tantas demandas diferentes em nossa sociedade. Sua mensagem nos convida
a crer frente à desesperança e anunciar com coragem a vontade de Deus, assim como a sua graça e o seu amor. Para a gente pensar um pouco ao longo dessa semana, como falar da vontade de Deus, da justiça e do juízo, da graça salvadora nesse mundo, com tantas mensagens pseudo-cristãs? Né? Tem tanta coisa errada sendo ensinada por aí. Né? Como falar? Nós só podemos falar disso se conhecermos. Esse texto que nós estudamos e estamos terminando a nossa aula, né, ele se encaixa direitinho dentro da situação em que nós temos vivido. E nós devemos entender que Deus está acima de todas as coisas. E nós não devemos ter medo de fazer o que me quer fazer. Falar aquilo que precisa ser falado. Não importa quem e não me importa em qual circunstância. Não é falar aquilo que vai agradar esse ou aquele, mas falar aquilo que Deus está mandando a gente falar. Que Deus nos abençoe, não é? Nessa nossa caminhada, nessa nossa quarentena, que nos sustente, principalmente nós que somos mais velhos um pouco, que ainda estamos mais limitados, que Deus possa estar nos guardando. Que Deus possa estar cuidando de nós. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, nós te louvamos nesse dia.